Olá galera, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aula, Refletir, disciplina Matemática Discreta 2. E aqui, especificamente nessa disciplina, a gente vai estar abordando a teoria dos grafos, certo? A matemática discreta, ela é muito mais ampla do que o que a gente vai ver nessa disciplina, né? Nela você estuda, além da teoria dos grafos, por exemplo, o processo de indução, o processo de recursão, processos de contagem, né, lá, algumas análises combinatórias. Então você estuda um monte de coisas que a gente não vai se ater aqui, né? Se você pegar qualquer livro de matemática discreta, você vai ver que ele é bem mais amplo. Porém, a gente vai se ater a um assunto extremamente importante, que é o estudo dos grafos, certo? O que vem a ser um grafo, né? A gente vai definir isso, vai ver que eles estão mais perto do que a gente imagina de nós, né? A gente vai perceber que exemplos de grafos são exemplos muito comuns, né? A disciplina, eu diria assim, que ela é bem simples. É aquela disciplina que você consegue ler uma coisa, ver um exemplo e entender. É muito difícil você ter isso em matemática, assim, você tem que praticar muito. Não estou dizendo que você não tenha que praticar, mas assim, os exemplos aqui são bem tangíveis mesmo. Embora, claro, há sempre uma forma matemática de se colocar as coisas. Eu sempre ressalto que pegue a forma matemática e veja logo o exemplo. Depois você retorna e lê de novo a forma matemática, que você vai ver que faz todo sentido, né? Que a coisa não é tão difícil quanto parece à primeira vista. Tá certo? O que acontece? Então, a primeira coisa que a gente tem que responder a pergunta é o que é um grafo. Eu vou responder aqui matematicamente, quer dizer, com a simbologia, e depois eu vou dar alguns exemplos e você vai ver que a coisa não é tão difícil assim. Então, ó, um grafo, que ele é representado dessa forma, né, G de VE, né, na verdade, consiste de um conjunto não vazio V. Que aí esse conjunto não vazio V a gente costuma chamar de vértices, né? De vértices. E um conjunto que a gente costuma chamar de arestas. Eu estou seguindo, normalmente eu sigo alguns livros, algumas bibliografias em inglês. Então, a aresta, em inglês, ele chama de edge. Se eu não me engano, esse é o nome. Então, eu vou estar usando Se você pegar um livro de um autor em português, você vai ver que provavelmente ele usa a letra A. Mas aí não tem tanto problema, não. Edge dá ideia de caminho, se eu não me engano. Não estou muito bom no inglês, não, mas acho que é isso aí. Então, ó, um grafo G de VE consiste de um conjunto não vazio V de vértices e um conjunto E de arestas. Essencialmente, se eu fosse pegar aqui um exemplo, ó, eu teria o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho esses pontos aqui, ó. Depois eu vou dar um exemplo mais tangível, viu? Em cima desse exemplo aqui mesmo. Eu vou modelá-lo, né? Colocar um modelo em cima dele. Então, essencialmente, aqui eu tenho um grafo. Eu vou chamar ele da letra G. Certo? Então, G vai ser o conjunto de vértices que forma esse grafo, que são esses pontos, e as arestas, que são as relações entre esses pontos. Se dois pontos se ligam, então eu vou dizer que essa ligação é chamada de aresta. Então, ó, esse V aqui vai ser os pontos A, B, C, D, E. E as arestas vão ser quem? Essas relações aqui, ó. A, por exemplo, se relaciona com B. Então, esta relação não precisa só de forma geométrica, não, gente. Isso aqui pode ser duas pessoas. A é amigo de B, B é amigo de C, B também é amigo de D, D é amigo de E e E é amigo de A. Então, você pode pensar dessa forma. Então, AB, AE, BC, né? BD e DE. Tentei escrever também, listar em ordem alfabética. Não sei se você percebe, se isso aqui fossem palavras, estão em ordem alfabética, né? Para a gente não esquecer ninguém. Então, está aqui a caracterização. Esta figura aqui, o grafo G, ela é caracterizada por esses dois conjuntos. Claro que, da forma como eu escrevi as arestas aqui, eu não precisaria ter explicitado os vértices. Mas nem sempre são colocadas as coisas dessa forma. Eu posso, por exemplo, pegar esta mesma figura aqui
E olha, é uma notação que às vezes vai aparecer aí. Onde eu dou nome a essas arestas. Por exemplo, essa aqui seria a aresta 1, essa aresta 2, aresta 3, aresta 4 e aresta 5. Essa ordem não precisa necessariamente a minha ser a mesma sua. Claro que se ela já vier explícita, você tem que respeitar a ordem do problema. Então, nesse caso aqui, o meu conjunto de arestas vai ser E1, E2, E3, E4, E5. Por que esse modelo aqui ele costuma ser melhor? Porque às vezes a gente está trabalhando com um grafo que ele necessita de muitas letras para explicar ou de muitas arestas. Então, assim, ao invés também, por exemplo, no caso aqui do A, B, C, D, ele poderia colocar assim, ó, X1, X2, X3, X4, X5. A vantagem de se trabalhar dessa forma é que, às vezes, você tem muitos pontos. Então, botar índice é o quê? Você pode trabalhar com um grafo de tamanho, sei lá, do tamanho que você quiser. Certo? Porque índice, aqui, esses índices numéricos, eles não acabam. E letra acaba. Tá certo? Então, assim, é só uma anotação que você também vai ver presente em alguns momentos, certo? O cara, ao invés dele trabalhar com a relação vértice, de um vértice para o outro, ele trabalha chamando a aresta de uma certa letra, um índice, né? Então, também está presente aí. A cidade está se perguntando, professor, você prometeu que as aplicações disso seriam bem visíveis, assim, né? Que a teoria dos grafos está muito perto, né, da gente. Então, vamos tentar dar um modelo para essa situação aqui. Esse modelo, vamos pensar assim, poderia isso aqui representar a relação entre bairros de uma cidade. Quer dizer, se um bairro é fronteira com o outro, então existe uma aresta que os conecta. Ou seja, se eu posso ir diretamente de um bairro para o outro sem passar por um bairro intermediário, existe uma aresta que os conecta. Certo? Então, vamos imaginar aqui. Aqui você tem. Eu vou usar as letras A, B, C, né, para ficar melhor, para não ficar muito carregado. Então, aqui, ó. Imagine que na minha cidade eu tenho aqui um bairro A. Né? A se comunica com B e com E. Então, e aqui o bairro B. Por sua vez, o bairro B já se comunica com A, não precisa explicitar de novo, com C e com D. Então, C, e ele também se comunica com D. Só que aí, no caso aqui, como D se comunica com E, eu vou dar uma, né? Pronto, digamos que o desenho seja esse. Então, eu só estou considerando esses 5 bairros dessa cidade. Pode ser que houvesse um bairro aqui, né, que fica circundado por A, B, C, D. Pode ser que houvesse um outro bairro aqui. Então, assim, mas essencialmente os bairros que eu estou considerando, digamos, são só esses. Digamos que isso aqui seja uma linha de ônibus que passa por esses bairros. Tá certo? Então, o simples fato de existir uma fronteira entre eles, eu já permite eu usar a relação, então, ó, se existe uma fronteira, então existe um caminho, uma aresta, né? Quer dizer, caminho não usar a palavra caminho, que a gente vai usar ela depois num outro contexto. Então existe uma aresta que os conecta. Tá certo? Então, essencialmente, tá aqui as ideias básicas. Então a gente vai estar trabalhando diversas aplicações bem interessantes. Por exemplo, na biologia, você vai ter lá aquelas cadeias alimentares, né? Qual animal, ou qual ser vivo, né, se utiliza de qual ser vivo para conseguir energia. Né? Você tem lá no topo da cadeia alimentar o leão, aí tem na parte, digamos, mais baixa da cadeia alimentar um micro-organismo. Então, você vai ter todo... Esse estudo vai ser possível, né? Uma visão sobre esse estudo vai ser possível graças à teoria dos grafos. Por exemplo, se você pegar o caso das redes sociais, né? Imagine que isso aqui seja uma mini rede social, né? Onde você tem os indivíduos A, B, C, D e eles, digamos assim, tem uma relação de amizade nessa rede social. Então, por exemplo, A é amigo de B, B é amigo de C, B é amigo de D, D é amigo de E é amigo de A. Aí eu pergunto, como é que A se comunicaria com D? Diretamente ele não se comunica, mas ele pode mandar uma mensagem por E e de E chegar em D. Então a gente vai ver uma gama de aplicações muito grande
para esse tipo de estrutura aqui, né, para um grafo. Certo? Espero que tenha entendido, né? Muito obrigado e até a próxima.